ele era o Messias esperado, é aquele que todos os povos aguardavam, que toda a humanidade precisava, o Salvador do mundo. Olá, eu sou o Wellington Brito e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do nosso Mestre Jesus. Vem comigo, vamos navegar sobre a Palavra de Deus. Então, meus amigos, o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, coloca Jesus como sendo filho de Davi, da descendência de Davi. Então ele era digno totalmente de herdar o reino de Israel. Apesar da história de Jesus na Bíblia ser algo que se confunde até mesmo com o Antigo Testamento, com aparições em lugares como, por exemplo, naquela chama da fornalha ardente, onde os 3 jovens foram lançados, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, é dito lá que havia um que estava passeando no meio, que ele era como o filho do homem. Então, nós temos algumas passagens na Bíblia que denotam a presença de Jesus no Antigo Testamento. Mas a sua encarnação, o momento em que ele vem para a Terra, inicia ali quando o Senhor se apresenta através de um anjo a Maria e anuncia a ela que ela irá conceber, dar à luz um filho do próprio Deus. O Filho de Deus iria encarnar e agora vir à Terra. E quando Maria fica sabendo disso, ela fica maravilhada com essas notícias e o anjo fala para ela, olha, inclusive a sua prima Isabel, ela está grávida já de 6 meses e Maria vai lá confirmar. Quando Isabel vê Maria, ela se alegra muito e é cheia do Espírito Santo e começa a falar coisas que Maria não havia nem ainda contado para ela. Nesse momento, a gente percebe que já alguns fatos extraordinários, antes mesmo do nascimento de Jesus, começam a acontecer. Também, depois, José fica preocupado, querendo sair fora, né? Porque a sua noiva estava grávida e ele não havia tido nenhuma relação com ela, mas por ele ser uma pessoa justa, ele não queria defamá-la, né? Porque é isso que pessoas justas fazem, não ficam trabalhando para defamar a vida de ninguém. Ele não quis defamá-la mesmo tendo algum tipo de razão e também colocar a vida dela em risco, porque poderia ser considerado adultério, estando ela já comprometida com o José. Então seria até mesmo um risco à vida de Maria. José, preocupado com isso, ele tenta sair secretamente, mas ainda quando estava no seu coração, um anjo vem. Não houve nenhum tipo de intermediário aqui, é bem interessante perceber isso, que não estava tendo tipo de profetas, pessoas, irmãos e irmãs sendo levados a falar alguma palavra. O próprio anjo do Senhor vem e fala com ele, diz, olha, não faça isso, cuide dela, porque o que ela espera realmente vem da parte de Deus, e ele fica ali ciente agora, crendo, como um homem temente a Deus que ele era, ele passa a crer também e a cuidar dela. Surge a necessidade dele fazer um alistamento na sua cidade natal, Belém, que é a cidade de Davi. Ele vem dessa linhagem de Davi, né, o José, e ele vai fazer esse alistamento, e quando chega lá, já está no período do parto, e a Maria precisa, José sai à procura de algum local para Maria ter o seu filho, e o único local que ele encontra é uma manjedoura, ele coloca ela lá, e enquanto isso, um anjo vai novamente agora falar com pastores que estão na madrugada. Esse evento acontece pela madrugada, e um anjo vai falar com alguns pastores que estão lá para anunciar que o Cristo estava nascendo, que o Messias estava nascendo, e aqueles pastores são as primeiras testemunhas, junto ali com Isabel, com Maria, com José, são as primeiras pessoas que tiveram consciência de que Jesus era o Messias, era o Cristo, né? E isso Jesus só vai revelar, assim, falar para as pessoas mesmo, já quando ele inicia seu ministério aos 30 anos. Mas até então, Jesus permanece calado a esse respeito, apenas os anjos do Senhor é que falavam e davam testemunho de quem ele era, ainda quando ele estava nascendo. Ali, os pastores percebem também uma multidão de anjos que começam a louvar a Deus. Eles vão contar isso para Maria e para José, e Maria e José ficam também maravilhados com as coisas que os pastores contaram que aconteceu naquele lugar, né? Um evento sobrenatural. Esses são alguns fatos do nascimento de Jesus, e logo depois vai ter algumas
algumas coisinhas a mais que vai se desenrolar nessa história, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, quer que eu continue com esse projeto, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Até mais, vamos navegar na palavra de Deus.